Exatamente, eu na tese de doutoramento que entreguei, estudei um texto feminino dos raros que nós temos para a Idade Média, não é? Escrito exatamente por mulheres. Já nós não sabemos exatamente quem é que o escreveu, mas sabemos que foi no Mosteiro de Jesus de Aveiro, uma religiosa do mosteiro. Portanto, embora eu a tese tenha trabalhado noutro sentido, ou seja, tentar perceber aquela comunidade como comunidade textual, portanto, uma comunidade que recebe textos, mas que produz também discurso, e à medida que eu lia a crónica, cada vez que lia a crónica, eu tinha a sensação de que aquela mulher escrevia bem. Prendia o leitor para continuar a ler. Sempre que lia, tinha essa sensação. Parecia-me que estava a ler um romance, eu costumo comparar um romance da atualidade. É porque ela usava ali qualquer coisa, eu não tinha bem noção do que é que ela usava, mas o efeito em mim acontecia. E, portanto, à medida que fui, entretanto, contactando com alguma bibliografia sobre textos hagiográficos, fui confirmando a ideia de que o hagiógrafo escreve, faz uso de recursos retóricos. Mais ou menos conscientemente, nós também o fazemos na linguagem comum, mesmo sem nos apercebermos que estamos a usar muitas vezes fórmulas retóricas, como há bocado dizíamos, e portanto foi isso que me levou a pensar nestes textos desse ponto de vista, para agora. Vou primeiro fazer uma contextualização do ambiente observante rapidamente, depois tentar falar um pouco da função discursiva daqueles textos, deste tipo de textos, e por fim analisar alguns exemplos, alguns apenas. O que eu fiz foi apenas isolar algumas partes e analisá-los à luz dessa noção de retórica ou de estratégia discursiva. Bom, na história das sociedades há períodos extraordinariamente significativos do ponto de vista da ação deliberada dos indivíduos e das coletividades na senda da transformação. Os tempos marcados por necessidades reformistas surgem por isso aos olhos da investigação histórica como momentos privilegiados de observação, pois tendem a oferecer materiais particularmente apreciáveis, manifestos na riqueza dos seus conteúdos e na capacidade que têm para estimular novos questionamentos historiográficos. Os séculos XIV e XVI mostram-se, quanto a este aspecto, bastante frutíferos. Eles foram atravessados por dinâmicas que incidiram sobre todos os domínios da vida social e que se estenderam a todo o território europeu, acabando por conhecer impactos muito relevantes na esfera das sensibilidades religiosas. Bom, e aqui entramos na questão da observância, não é? Da necessidade da reforma que se começou a sentir principalmente a partir do século XIV e que, no fundo, que foi atravessando as várias ordens religiosas, que levou à criação de novas ordens, nesta altura, com esse espírito reformador, com o espírito de, bom, embora a noção de reforma nesta altura é de regresso às origens, não é? Não é uma reforma para o futuro, mas é uma reforma para o passado, virada para o passado, a ideia de que, tendo havido um desvio em relação aos princípios fundadores das ordens, é preciso restaurá-los e a observância, no fundo, é isso. Bom, vou passar à frente e entrar no caso da Ordem de São Domingos, que é a que me interessa. A reforma da Ordem de São Domingos foi pedida em 1388 por Frei Conrado da Prússia ao mestre-geral Frei Raimundo de Capua, para converter à estrita observância duas casas pertencentes aos dois ramos da Ordem, Colmar e Schonensteinbach, próximo de Basileia, as quais viriam a constituir focos de difusão das reformas dos conventos situados no curso do Reno, ao sul da Alemanha e na Suíça. O exemplo alemão deveria ser replicado nas restantes províncias obedientes ao Papado de Roma e ao respectivo mestre-geral e residente, e acabaria por conhecer resultados efetivos no eixo germânico e italiano, assim como em Portugal. A metodologia consistia na fundação ou reforma de uma casa, a partir da qual se converteriam paulatinamente os restantes cenóbios dessa província, graças à ação concertada de reformadores nomeados para o efeito. Este princípio, adotado por Raimundo de Capua, viria a ser utilizado pelos sucessivos mestres e capítulos gerais com o apoio da Santa Sé. Em Portugal, a introdução da reforma e o postulado da reforma da Ordem de São Domingos foi protagonizada por Frei Vicente de Lisboa, associado ao processo de fundação dos mosteiros do Salvador de Lisboa e do Convento de São Domingos de Benfica, ambos na última década do século XIV. Nas primeiras décadas do século seguinte foram mais dois os conventos criados nesta obediência, o da Misericórdia de Aveiro, na década de 20,
e o da Piedade de Azeitão na década de 30. Governados por um vigário dependente do prior provincial, apenas em 1466 os observantes portugueses alcançaram a desejada autonomia e passaram a obedecer diretamente ao mestre-geral da Ordem. Aliás, neste mesmo ano, a Congregação da Observância Dominicana recebia mais uma casa, o vetusto Convento de São Domingos, em Évora. Em 1513, fruto de solicitação régia e de intervenção pontifícia, os dois ramos da Ordem, claustrais e observantes, viriam unir-se na obediência a um mesmo provincial, observante, seguindo-se um novo ciclo de reformas que se prolongaria até 1560. A introdução da observância no ramo feminino da Ordem dos Pregadores não se encontra ainda suficientemente esclarecida. É comum reconhecer-se o Convento do Salvador de Lisboa como o primeiro a associar-se à orientação de priores integrados naquela religião. No entanto, desconhece-se exatamente a cronologia desse enquadramento. A primeira prova inequívoca de uma ligação a padres observantes data já da segunda metade do século XV, quando a sua separação dos claustrais se efetivara e se via inclusivamente reconhecida pelas instâncias pontifícias. A animosidade que essa cisão provocara no seio da província refletiu-se no Convento do Salvador de Lisboa, quando em 1461-64 a própria comunidade se dividiu quanto à aceitação de confessores observantes. As súplicas enviadas pela prioresa ao Papa demonstram que o provincial pretendia impor-lhes confessores claustrais, o que contrariava, segundo ela, o costume de serem servidas por padres da observância. Parece que este partido vingou, uma vez que contou com o apoio do arcebispo de Lisboa, Dom Afonso Nogueira, e do próprio monarca Afonso V. Foi a partir do Salvador de Lisboa que seguiram duas religiosas para o Convento de Jesus de Aveiro, fundado sob a orientação dos dominicanos do Convento da Misericórdia de Aveiro, e a necessária anuência do Papa Pio II por bula datada de 1461. Este cenóbio haveria de conhecer uma posição muito significativa no conjunto das dominicanas portuguesas, pela capacidade de atrair figuras de vulto, como a infanta Dona Joana, e por ter desempenhado um papel de destacado relevo na difusão da observância junto dos numerosos conventos que viriam a ser criados entre o final do século XV e as primeiras décadas do seguinte, para além de participar na reforma da mais antiga casa dominicana portuguesa, o Convento de São Domingos das Donas de Santarém. De facto, a partir de 1498, assistimos à saída sucessiva de freiras de Aveiro rumo ao centro e sul de Portugal para os diversos conventos aí criados dentro do movimento da observância, como Leiria, Montemoro Novo, os dois conventos de Lisboa, da Anunciada e de Nossa Senhora da Rosa, em Évora, Setúbal. Do convento do Paraíso de Évora sairiam religiosas para a fundação de Santa Catarina de Sena, na mesma cidade, e para a criação de uma outra casa em Elvas. O movimento de reforma não ficaria por aqui, pois, em 1542, Frei Jerónimo de Padilha, reformador dos dominicanos em Portugal, enviava duas religiosas de Aveiro para o Mosteiro do Corpus Christi, em Vila Nova de Gaia. O dinamismo evidenciado neste processo mostra claramente como o ramo feminino da Ordem dos Pregadores protagonizou uma ação concertada e empenhada na difusão do espírito reformador. As dominicanas de Aveiro constituíram, neste âmbito, verdadeiros agentes de reforma. Para além da missão de fundar e reformar cenóbios no quadro da observância, estas religiosas deixaram provas de um outro tipo de atuação, de ordem discursiva, testemunhada num conjunto de textos de natureza moral e didática. Mais ainda, elas não se limitaram a adquirir esses textos por intermédio de doação, compra ou compilação. Em Aveiro, a comunidade envolveu-se também na sua produção, fazendo assentar o cotidiano monástico em suportes de matéria escrita. Entre os conteúdos recebidos contam-se os textos litúrgicos, textos normativos e textos hagiográficos. Internamente, coube a uma das religiosas a responsabilidade de redigir uma narrativa hagiográfica, a crónica da fundação do Mosteiro de Jesus de Aveiro e Memorial da Infanta Joana, que terá sido escrita pelos anos 1513 e 1525, entre estas duas datas, a qual constituirá objeto da minha atenção neste trabalho. Será exatamente este texto. Estes textos satisfaziam as necessidades diárias das irmãs, cumprindo funções simultaneamente litúrgicas e didáticas, alimentavam a oração e a meditação sobre a normativa monástica, a vida e ensinamentos de Cristo, o exemplo dos santos, os quais não emanavam apenas da história geral do cristianismo, mas procediam igualmente da própria comunidade. Um contexto de produção semelhante àquele que encontramos em Aveiro é verificado por Gertrude Jaron Lewis nos conventos dominicanos femininos alemães que, desde o século XIV, produziram os chamados Nonnenbücher, ou Livros das Irmãs. Estes textos híbridos, simultaneamente hagiográficos, historiográficos e biográficos, formam para a autora um corpo literário autónomo,
inspirado no modelo das Vitae Fratrum, que por sua vez haviam bebido o paradigma das Vitae Patrum. Do ponto de vista genológico, é também necessário concebê-los como desenvolvimentos das Historiae Fundationum Monasteriorum, que conheceram a sua gênese no século XII. Anne Winston Allen vê nesta tendência tardo-medieva um indício da conquista feminina da sua própria identidade através da palavra escrita, num processo que viria a aprofundar-se no decurso dos séculos seguintes. De acordo com a autora, esse desenvolvimento foi estimulado nos meios observantes, cujos reformadores chegaram mesmo a ordenar aos conventos que redigissem as suas próprias memórias. Há quem considere a produção historiográfica conventual deste período como um subtipo específico, destinado a consumo interno e empenhado em inflamar os seus destinatários na necessidade de renovação espiritual segundo os princípios da Reforma. Aliás, o encorajamento dado a este ímpeto redacional ultrapassou as fronteiras dos conventos femininos, concordando com uma tendência verificada nas casas masculinas observantes e inclusivamente com práticas implementadas nos cenóbios das Irmãs da Vida Comum, cujos textos denotam a mesma natureza híbrida. A função desempenhada por este género de narrativas prende-se, como já referi, fundamentalmente com motivos didáticos. As suas autoras estão empenhadas em manter vivo o fervor das fundadoras, representado nos textos junto das noviças e professas, para que estas perpetuem a imitação daqueles modelos e cumpram o horizonte de expectativa fixado nos documentos orientadores da vida monástica. Para que as mensagens produzam o efeito desejado, torna-se necessário adotar um conjunto de estratégias enunciativas capazes de instruir, persuadir e mover. Instruir a comunidade nos princípios essenciais, persuadir o auditório num processo de reconhecimento com a matéria ativada pelos enunciados escritos, movê-lo no sentido da transformação comportamental visada. O meu objetivo é justamente a identificação desses mecanismos, a operação que permite avaliar o próprio ambiente intelectual em que se movimenta a comunidade, cujo uso atesta um nível de literacia apreciável. Por outro lado, o exame do modo como os conteúdos são apresentados autoriza a inclusão destas mulheres na própria história da retórica, da qual se viram excluídas por demasiado tempo. Na impossibilidade de poder analisar aqui detalhadamente o testemunho averense, em toda a sua amplitude, focar-me exclusivamente nas passagens em que a autora assume a primeira pessoa, naquilo que podemos considerar as marcas do narrador homodiegético, quando se manifesta de modo mais explícito. Orientarei a minha atenção para aqueles momentos em que a narradora suspende a exposição dos factos e se dirige diretamente ao auditório, tecendo apreciações, juízos, sentenças, conclusões e recomendações, ou quando reza a Deus, introduzindo enunciados subjetivos manifestos, os quais se projetam no auditório, influenciando-o no seu sistema de crenças e valores para que este o concretize em ações. O método assenta no pressuposto de que os textos historiográficos, biográficos e hagiográficos constituem discursos, e é à luz dessa condição discursiva que eles devem ser lidos, a qual radica na sua natureza intencional, situada não apenas num dado ambiente espaço-temporal e social, como num contexto funcional, simultaneamente devocional, didático e comportamental. Enquanto discursos, eles revelam processos linguísticos, mobilizam argumentos, princípios ou razões, provas que visam alcançar a credibilidade, os quais provêm de determinadas fontes, de diferentes lugares, os loci ou topoi, adequados à natureza do caso tratado, às características da audiência a que o discurso se dirige e ao próprio contexto da sua enunciação. Para persuadir e deleitar, recorrem igualmente a uma linguagem figurada, expressa em recursos estilísticos de ordem semântica e sintática. Os períodos medieval e renascentista, sem esquecer a cultura barroca, herdaram dos clássicos um saber sistematizado, que estudaram e aplicaram em diversos géneros de discurso, judicial, deliberativo e epidítico ou demonstrativo. O sistema de ensino garantiu a transmissão desse conhecimento, não podendo deixar de se fazer sentir, ou de fazer sentir os seus efeitos na produção textual. A cultura letrada desses tempos bebeu os processos capazes de persuadir não apenas da atividade pedagógica dos mestres, como também da leitura dos textos a que tinha acesso, captando assim os modelos que acabava por imitar. O estudioso moderno não pode por isso ignorar a longa tradição retórica da civilização ocidental, nem o movimento de recuperação e renovação que os estudos retóricos conheceram a partir da segunda metade do século XX. A tendência que se desenhou desde então contagiou todas as ciências humanas num impulso motivado pelo reconhecimento da natureza situada do saber, independentemente da sua origem filosófica, científica ou teológica, e na asserção da natureza discursiva intencionada da própria textualidade,
independentemente do seu suporte poder assumir uma condição escrita, oral ou iconográfica. Agora vamos analisar as estratégias discursivas. Detenhamos então na análise do texto que constitui o objeto desta pesquisa. Não se sabe ao certo quem coube a tarefa de compor a crónica da fundação do Mosteiro de Jesus, mas não resta qualquer espécie de dúvida quanto à sua autoria feminina. A intenção que preside ao seu trabalho é, portanto, primordialmente a geográfica. A confirmação do género é por ela mesma atribuída quando utiliza designações que na época se lhe reportavam como vida e lenda, redigindo no interior do mosteiro para um auditório constituído pelas próprias dominicanas de Aveiro, a que ela refere, as lentes e ouvintes. A cronista não deixa de clarificar os objetivos na introdução, assinalando-o de um modo assaz eloquente. Começa logo por recorrer a um lugar de qualidade, para sublinhar o valor do conhecimento empírico enquanto fonte do saber. Diz ela: porque a vista e a experiência, que é a mais certa ciência, nos demonstra e ensina a grande fraqueza da virtude e forças da humana natureza do presente tempo, e maiormente na caridade e amor verdadeiro, e por esta causa a memória dos benefícios e daqueles que os fazem é muito cedo tirada e acabada. Por evitar e fugir a este tão grande mal, e seguindo o exemplo dos antigos sabedores filósofos e outros sim dos doutores e dos santos padres, os quais os feitos e coisas dignas de boa memória trabalharam de deixar postas em lembrança por escritura viva. E ela continua: com a asserção, porque a vista e a experiência, que é a mais certa ciência, a cronista não postula apenas uma hierarquia, faz depender todo o seu longo discurso da prova testemunhal, alegação que repetirá a miúdo no decurso da narrativa. Desta forma, acaba por atribuir autoridade ao seu texto, não só porque o faz assentar numa razão empírica, mas também porque estabelece um paralelismo entre o seu trabalho e o dos antigos escritores, filósofos, doutores e santos padres. Tal como o deles, também o seu labor procura vivificar os feitos dignos de serem recordados. Ao selo, esses acontecimentos adquirem uma nova vida. A escritura viva, a que aluda dominicana, postula a tomada de consciência do próprio poder das letras. A narrativa faz presente um passado memorável, reatualiza-o, comemora-o. A escrita constitui a solução para um problema, o do esquecimento, que mancha tanto o presente como o futuro. Em cada momento em que o conteúdo dessa escrita for recebido, a audiência terá a oportunidade de se confrontar com o passado exemplar, permanentemente revivido na leitura e na audição do texto. Para anotar o valor da escrita, a cronista recorre a um lugar de ordem, hierarquizando as camadas do tempo através da referência a uma idade de ouro, a das origens do mosteiro, aonde residem as santas que deram caráter àquela fundação, em face de uma idade subsequente, inferior, onde habita a grande fraqueza da virtude e forças da humana natureza do presente tempo, como diz a cronista. Este lugar de ordem, que afirma a superioridade do anterior relativamente ao posterior, traduz a proposição frequentemente contida na elocução latina in illo tempore, que aqui é expressa numa hierarquia de valores, que a geógrafa faz questão de destacar maiormente na caridade e amor verdadeiro, diz ela, os quais explicam o esquecimento prematuro dos factos dignos de memória. Ouçamos outra citação. E porque dos benefícios e feitos dignos do louvor das pessoas a quem somos em obrigação sempre possa ser a vida lembrança e nunca por esquecimento e ignorância ser achados ingratos, justa e muito digna coisa é pôr em escrito e que seja para perpétua memória das irmãs religiosas presentes e por vir que neste mistério de Nosso Senhor Jesus o vierem servir. A narradora dirige-se à comunidade de que faz parte como se para tal fora mandatada. Assume-se como sua intérprete, sublinhando a responsabilidade em garantir a recordação de um tempo superior, o pretérito, de modo que a comunidade viva descubra no exemplo da comunidade morta a conduta a seguir, corroborada pela santidade das mulheres apresentadas no seu texto, as quais são reanimadas pelo poder da escrita. A autora sublinha aí a necessidade de inscrever a memória enquanto sustentáculo do comportamento esperado, mas invoca igualmente uma outra razão compreendida no dever de memória. Esta obrigação, cujo contrário implica ignorância e ingratidão, projeta-se em dois sentidos: naquele que é devido às personalidades do passado, cuja vida excepcional merece ser recordada, e no que se dirige àquelas que, tanto no presente como no futuro, se servirão desse passado para o imitarem e alcançarem a mesma salvação com que Deus provara ter recompensado aquelas que no passado tão bem a souberam conquistar. Este dever de memória é reafirmado no prólogo à segunda parte da narrativa, referente ao memorial da infanta Dona Joana, nos seguintes termos:
Porque seria muito grande erro e culpa digna de muita pena dar a esquecimento e não ter em memória os benefícios e graças a nós feitas, em geral e especial, para o muito alto e poderoso Senhor Deus nosso, para que de contínuo lhe demos louvores e façamos dignos serviços. Justa e razoável coisa é pôr em escrito e lembrança o especial dom e graça que nosso Senhor Jesus fez a este mosteiro e casa sua, em trazer a ela a muito esclarecida e excelente Senhora e princesa deste reino de Portugal, a Senhora Infante Dona Joana Nossa Senhora, da qual algumas poucas coisas de sua virtuosa vida e fim ajuntarei em soma e poirei neste nosso memorial, porque não se perca de toda a recordação e memória desta graça e benefício, com os outros que o Senhor Jesus fez a esta sua casa, em trazer a ela uma tão excelente lumieira e pedra preciosa, para alumiar e exaltar com exemplo de sua santa vida e doutrina, pedindo a quem isto vir e ouvir ler, creia ser verdade. E ainda se não disse nem escreveu quanta e quanto santa vida foi a desta sobredita Senhora, deste pouco e mal razoado, toma matéria e causa dar graças e louvores ao eterno Deus e muito poderoso, ao qual são todas as coisas possíveis. E em este nosso tempo pode outorgar e dar o amor e graça sua aos que lhe aprouver, assim como nos outros costumava fazer e dar, porque Ele é o que vive e reina, verdadeiro e poderoso Senhor Deus, in século seculorum. A razão da escrita não é meramente circunstancial ou ditada por razão de um memorialismo restrito, relacionado com motivos meramente emocionais. Segundo a sua autora, a memória assume uma natureza devocional, dirigida a Deus, que agraciou com a sua vontade a comunidade recordada, ao trazer a ela personalidades que souberam viver santamente, entre as quais se destaca a própria princesa do reino. Nesta acessão, o texto é oração, o que justifica desde logo a sua funcionalidade no seio do convento. Ele deverá ser usado individual e coletivamente em ação de graças e enquanto instrumento de meditação e aprendizagem para inflamar os corações das religiosas, de modo que elas se identifiquem com as suas antepassadas e, via memória, traduzam os seus exemplos em ações agradáveis a Deus. Ainda que, como expus atrás, a cronista reconheça a superioridade do tempo pretérito sobre o presente, ela não deixa de depositar a sua fé no poder de Deus, o qual recompensa aqueles que seguem os seus mandamentos. Esta proposição é projetada no auditório através da afirmação e em este nosso tempo Deus pode outorgar e dar o amor e graça sua aos que lhe aprouver, assim como nos outros tempos costumava fazer e dar. O tópico da onipotência divina, porque Ele é o que vive e reina verdadeiro e poderoso Senhor Deus in século seculorum, constitui assim um lugar de existência permanente, usado por um lado para justificar a obra da hagiógrafa e por outro lado para incutir no auditório uma motivação suplementar. Não basta reconhecer a inferioridade do presente, onde reina a fraqueza, onde escasseiam a caridade e amor verdadeiros. É necessário inflamar os corações das religiosas, ativando sentimentos de esperança na salvação das suas almas, pelo que, em suma, lhe resta apelar a atenção da audiência para os exemplos e valores a que o seu texto dá vida. Não é por acaso que frequentemente a cronista se dirige diretamente ao alto, num misto de meditação e oração, assumindo-o como testemunha e agente dos eventos que narra. Assim, Senhor, assim secretamente obravas os teus muito secretos conselhos, do que por tua grande misericórdia tinhas ordenado ao depois fazer. A narradora faz uso do discurso direto para orar a Deus, para lhe garantir a certeza da sua profunda convicção e fé na ação divina sobre os acontecimentos, para dissimular uma prédica votada ao próprio auditório. É junto deste que pretende agir, e é este que procura transmitir a sua mensagem, segundo a qual os acontecimentos vividos naquele local tiveram sempre por detrás a mão de Deus. O argumento surge como corolário de um episódio em que Dona Beatriz, a fundadora do mosteiro, encontrando-se viúva, ainda jovem, e com duas filhas menores a seu cargo, manifesta aos frades dominicanos de haver a sua vontade em recolher-se junto do seu convento para se devotar inteiramente a Deus. Ao referir-se à nova pousada, que entretanto decidia construir, a cronista exalta a humildade do edifício, que prefigura já a função que Deus lhe reservara, uma casa religiosa onde haveriam de se salvar muitas almas. Ao fazê-lo deste modo, a narrativa prende a atenção do auditório, através da ativação de sentimentos de surpresa e certeza, anunciando ao mesmo tempo os factos que haveriam de suceder-se. Por outro lado, a narradora utiliza estas orações para incutir nas irmãs a fortaleza de vontade que a vida religiosa exige. Para isso, utiliza pares de opostos semânticos que acabam por incorporar o lugar do seu contrário: o fraco e o forte, o rico e o pobre, o baixo e o alto, o escuro e o luminoso. Nas citações seguintes, o processo serve para realçar a onipotência divina, cuja sabedoria e vontade recaem sobre a humanidade,
cuja sabedoria e vontade recaem onde a humanidade não vislumbra, mostrando que Deus escolhe os mais frágeis para os fazer fortes e induz nos ricos o amor à pobreza, a qual se converte em riqueza, criando assim a imagem do desprezível deleitoso, abjeto aos olhos do mundo, mas agradável a Deus. Diz a cronista: e tu, Senhor, Rei imortal, que escolhes as coisas fracas, porque perto tua só virtude confundas as deste mundo grandes e fortes. Guarnecias e ensinavas das tuas armas esta muito delicada infante, que desde sua meninice amaste e dotaste de singular graça e privilégio, que sendo posta em tanta alteza da glória deste mundo, sem dele falecer coisa alguma, a ti só amando e cobiçando todas desprezasse e houvesse por vis. Não vou ler a outra citação porque já deve faltar muito tempo, vou avançar. A dimensão sobrenatural dos factos que a cronista descreve poderia ser objeto de desconfiança. Recordemos-nos que os eventos descritos se situavam num quadro temporal não muito distante daquele em que escreveu, aos quais tinham assistido algumas das potenciais leitoras. É por essa razão que ela se empenha em demonstrar a autenticidade do discurso. A verdade radica desde logo na intervenção divina sobre a história da salvação, como tinham já demonstrado os inúmeros casos veiculados pela narrativa bíblica e pelas vidas dos santos. E é à luz dessa ação suprema que o impossível tem lugar. A escritora sublinha persistentemente a sua dificuldade em narrar tudo aquilo que sabe. A incapacidade para descrever os eventos de modo completo, somado ao enfadamento que poderia causar no auditório, fala remeter-se muitas vezes ao silêncio. A propósito dos últimos momentos da vida de Dona Mécia Pereira, que se encontrava muito doente, diz a geógrafa: não seria eu indigna presumir declarar as doutrinas e falas suas em estes autos, e as consolações e amoestações que todos e todas de sua virtude recebiam, e assim olhavam não como criatura mortal, mas como espírito celestial. Disto me calarei, porque a rudeza da minha pena não põe alguma taxa em aquilo que não tinha par e acolho-me ao mais seguro silêncio, deixando que a muitas poderia dar mais espanto que crédito. A minha intenção é não dizer senão muita verdade em tudo o que aqui escrever, e disto tomo cada um que lhe aprouver. Confesso sem prolixa, porém, não se pode tanto dizer que muito não fique do louvor desta pedra preciosa que em tudo foi princípio. A autora utiliza a mesma estratégia para contar o falecimento da filha da fundadora, Catarina de Ataíde. De seu falecimento, qual e como foi, e de tudo o que fez e disse esses poucos dias que viveu de sua abreviada doença, certo eu conheço e erraria gravemente presumir de o contar. Nem seria coisa impossível podê-lo escrever. E muito mais impossível querer-se lendo e não vendo. E, portanto, tomo o mais certo e seguro porto de calar, como fiz e entendo fazer neste memorial, em coisas muito dignas, serem escritas e postas em memória, se das pessoas do tempo presente e do porvir houvessem de ser queridas e seguidas, mas a certidão da impossibilidade de uma e da outra tolhe tomar esse trabalho. Como e com quanta devoção, a contrição, mais à frente ela diz, referindo-se ao momento em que ela recebeu os sacramentos, como e com quanta devoção e contrição os sacramentos recebeu e as palavras que a cada uma das madres dizia, reporto-me como já acima disse ao calar, pois me é impossível o inteiramente dizer. A afirmação da impossibilidade da narrativa, tópico de humildade autoral, constitui, aliás, um processo frequentemente utilizado nos textos medievais, e não só, destinado a tornar os discursos verosímeis, especialmente quando o conteúdo narrado foge ao critério natural. Ele tem a capacidade de incutir no receptor a convicção de verdade, a qual é tratada com todo o rigor, mas também permite abrir espaço para que seja o próprio auditório a completar a narrativa através de uma imaginação controlada, procedente do conhecimento de casos semelhantes, as vidas dos santos, e ao facto de, ainda assim, a cronista acabar por revelar o conteúdo supostamente omitido. Essa revelação poderá assumir uma forma breve, como nos exemplos que acabei de referir, mas no caso da infanta Dona Joana, ainda que a autora recorra à mesma figura da preterição ou paralipse, não deixa de desenvolver significativamente a narrativa, manifestando os factos previamente suprimidos, como se poderá inferir da citação que se segue. Não é possível poder-se dizer, nem crer a quem isto não viu nem ouviu, esta senhora, estes seus derradeiros dias antes do seu santo falecimento, o qual passo calando, pois conheço não ser em mim, como já disse, possível poder contar e escrever o que isso mesmo é impossível, neste tão perverso tempo e cheio de tanta maldade e mal viver, haver-se de querer, ouvindo o que não fazem.
porque vendo com os próprios olhos e ouvindo, ainda retorcem o bem em mal com pura malícia. Mas empero, com tudo isto, não é razão e seria mal haver de calar tudo. E do muito direi algum pouco, prosseguindo começar, porque o muito alto Senhor Deus sabe tudo é verdade, e tem o poder e graça, seja em esta sua serva louvado e glorificado, e dela se haja sempre alguma memória, ainda que pequena, por nossa grande fraqueza em todo o bem. Curiosamente, a cronista acaba por dedicar nada menos que 8 capítulos, na edição impressa entre a página 153 e 169, aos últimos dias da vida da infanta, que ela supostamente omitiria. A preocupação com a autenticidade do discurso impõe a mobilização de provas. Elas são encontradas, desde logo, nessa entidade todo-poderosa, para quem nada é irrealizável. Em vários momentos, a cronista apresenta Deus por testemunha. Nosso Senhor sabe que tudo isto digo com verdade, e ainda não a metade nem o terço do que foi. Numa outra ocasião, ela diz, e Deus sabe que isto é verdade. Ela, em vários momentos da crónica, tem esta preocupação, mas associa essa invocação à sua própria condição testemunhal de que se arroga. Na descrição de um episódio extremamente dramático, no qual, devido à peste deflagrada em Aveiro, a prioresa Dona Beatriz teve de abandonar o mosteiro para acompanhar a infanta Dona Joana em direção às vilas de Avis e Abrantes, onde viria, aliás, a falecer. Ao descrever a última noite que a madre passara no mosteiro, a cronista atesta: Deus sabe que isto escrevo digo verdade, porque com meus olhos a vi e com minhas próprias orelhas ouvi, que com outras madres, filhas suas especiais, andávamos muito passo, porque da Madre Santa Nossa não fôssemos sentidas, mas com grande dor e abastança de lágrimas, à de longe, a seguíamos vendo e ouvindo tudo o que em cada um lugar ela fazia e dizia. As religiosas são igualmente chamadas a certificar a verdade dos factos, assim como os frades dominicanos, que na qualidade de confessores acabam por atribuir autoridade à narrativa. Ainda que o auditório aceda a estes testemunhos de forma mediada, o seu uso permite criar no receptor a convicção de plausibilidade. No excerto que se segue, vemos a hagiógrafa resumir alguns dos lugares já identificados para provar a santidade da infanta Dona Joana. Aqui, a narradora implica-se não apenas a si como a toda a comunidade religiosa e até a outras pessoas de diversos estados, os quais recorriam à terra da sua sepultura, onde achavam o remédio dos seus males. A invocação do testemunho divino é aqui associada ao próprio testemunho das religiosas que experimentaram estas ocorrências milagrosas. A cronista soluciona o problema da credibilidade do discurso através da mobilização de 2 argumentos curiosos, mas que acabam por recorrer ao tropo tantas vezes evocado da sua incapacidade para tudo contar. Por um lado, o falecimento prematuro das religiosas que experimentaram os factos e, por outro lado, a desmedida extensão da narrativa que os seus depoimentos acarretariam. Diz ela: assim como esta verdadeira esposa e serva de Cristo Jesus trabalhou de em sua vida o seguir em profunda humildade e muito fervente caridade a todas, maiormente às que eram postas em angústias, dores e enfermidades, assim estando com Deus e fora desta vida corporal, a muitos e muitas de diversos estados, e muito mais às religiosas e irmãs desta casa, provamos e experimentamos que em suas angústias, enfermidades e dores, socorrendo-se a ela, indo onde o seu corpo é enterrado, e outras com fé em Deus e em roubos e merecimentos da dita Senhora, tomando da terra da sua sepultura, manifestamente e milagrosa, sentiram ajuda e aliviamento. E visto assim ser verdade, toma o Senhor Deus, que de tudo é sabedor por verdadeira testemunha. E Ele sabe isto assim ser, e que eu não minto. E se cada uma juramentada houvesse de dizer o que acerca disto experimentou, viu e sabe, faríamos uma grande leitura. Nem o quereriam crer, e maiormente que, segundo a brevidade das vidas, em pouco tempo faleceram e foram para Deus, e cujos ditos e muito verdadeiro testemunho era para dar inteira fé. É justamente com o argumento da fé que a narradora apela às suas leitoras. Fé na omnipotência divina e na capacidade de infundir nos corações das irmãs a capacidade para imitarem e superarem os exemplos das santas mulheres ali inscritos. Aliás, a cronista lembra que não escreveu tudo aquilo que de facto sucedera, exatamente para evitar juízos maldicentes. E como esta fé tivermos firme, certa em coisa alguma escrita, não duvidaremos, nem nos parecerá falsa e enganosa. E Ele, Deus, sabe que por escusar este juízo e por fraqueza do meu pouco entender, muitas coisas deixei e não são aqui escritas. E estas, como disse, só por Deus,
e por estar em memória os serviços que a ele estas suas servas fizeram, e a nós obrigaram com suas mercês e benefícios, que pudera bem ver e conhecer quem isto tudo com amor e caridade, boa vontade, bem ler e crer, e não por os detrair e escarnecer. Pronto, e acabo por aqui. Já vai,